Olá, olá, amigos do programa Gente que Fala Digital, sejam bem-vindos para mais essa edição ao vivo aqui, hoje, dia 6 de julho. E nós ainda, pessoal, estamos em quarentena, estamos nesse momento de pandemia. E para isso nós estaremos hoje com um bate-papo gostoso, daqui a pouquinho aparecendo aqui para gente, o arquiteto com mais de 20 anos de experiência aí no mercado e desenvolvendo projetos, executando obras no setor corporativo, comercial, residencial, de interiores e até no setor hoteleiro. Bom, e a pandemia chegou, e agora? Como fazer, como adaptar a nossa casa para esse novo momento em que estamos vivendo? E já chegando para bater esse papo com a gente, quero convidar e receber aqui com a gente o arquiteto Flávio Machado, ele que vai estar contando para a gente um pouquinho hoje como fazer isso, como adaptar então a nossa casa. Flávio Machado, seja bem-vindo ao Gente que Fala Digital. Oi, prazer, tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Joia. Nós trabalhamos aqui com projetos e obras, né, no nosso escritório, e essa pandemia deu uma certa movimentada, né, como para todo mundo. Nós tivemos alguns impasses aí. Muitas obras foram paralisadas, né, no meio do caminho, alguns clientes também pararam com os projetos, né? Mas agora as coisas estão se normalizando e nós fizemos algumas alterações aqui. Acho que a pandemia acaba ajudando a desenvolver, né, evoluções, né, e as pandemias acabam fazendo com que os processos acabam acelerando alguns processos, né? E não foi diferente. Nosso escritório teve que se reinventar e se adaptar. E mesmo com relação a alguns projetos, né, tivemos que fazer algumas alterações, né? Isso é para todo mundo, né? Porque uma das coisas, Flávio, você pode dizer até mais do que eu, como fazer, uma das coisas que mudou muito na vida, não só do brasileiro, mas praticamente do mundo todo, foi o aumento agressivo, gigantesco, do home office, né? O que fazer agora, né? Porque 90% não tinha um projeto, um espaço em casa para montar o teu escritório, para trabalhar do teu escritório e, acima de tudo, depois a gente vai falar um pouquinho até da própria internet, né, dessa oscilação que a internet hoje está promovendo aqui no Brasil, pelo número, pela maior utilização, né, pelo número até aumentado de usos no home office. E aí, o que você dá de dica, né, nesse sentido? O que vocês estão preparando? Tem ideias de como melhorar esse home office? Bom, realmente é uma coisa que atingiu todo mundo de surpresa, né? E grandes empresas, né? Conhecemos algumas grandes empresas que colocaram muito o pessoal. Pessoas ainda não têm um local adequado para trabalhar, né? O local ainda está meio inadequado e é uma organização até um pouco complexa de fazer por conta da rotina dentro de casa, né? Crianças, filhos, todo mundo foi confinado, né? E tem que dar aula para as crianças em casa, precisa organizar, tem todo o fluxo do dia a dia, pessoas com casas com conceito aberto, que tem a cozinha junto com a sala, na hora É. da comida ali, fica o barulho da panela de pressão, né? Sempre tem algumas, passa uma pessoa atrás enquanto está em reunião com o pessoal do escritório. É uma coisa, o cachorro latindo, sempre tem algum inconveniente, né? Então as casas realmente não estão adaptadas, completamente adaptadas, nem todo mundo tem espaço, tem um quarto livre que dá para montar um escritório, né? Não tem uma edícula que de repente dá para montar um escritório, e às vezes também tem uma questão de falta de espaço mesmo, né? Outro problema que nós vimos é os móveis, né, residenciais, eles não têm ergonomia para atender bem
né, esse pessoal. Então, para um longo período de trabalho, pode causar algumas lesões. Então, existe essa demanda de adaptação, de organização. A internet também é um ponto bem complexo, né? Muito uso da internet, dependendo dos horários de pico, tem muita oscilação, perde sinal. É uma coisa complicada aí que todo mundo está se adaptando. Essa adaptação realmente é isso, né? A adaptação foi necessária. Pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo. E agora, né? Vamos ter que mudar da noite para o dia sem aquela experiência, sem aquele tempo de preparo, né? Antes da gente continuar, o pessoal aqui da minha direção está me dizendo, Flávio, que o teu som está muito baixo aí para o pessoal que está nos assistindo em casa. Então, não sei se tem como aumentar um pouquinho o seu áudio aí para que todos possam ouvi-lo melhor. E enquanto ele adapta aí, pessoal, quero já agradecer a participação de vocês que estão aqui pelo Instagram, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube, de norte a sul do país. Inclusive, quem está assistindo a gente agora aqui é a Sônia lá de Fortaleza, perdão, lá da Bahia. Né? Inclusive, a gente sabe que ela não é nem brasileira, lá do Paraguai, mas está com a gente assistindo aqui, mandando beijos e abraços, e a gente também retribui esses beijos e abraços para a Sônia que tá assistindo a gente lá da Bahia, lá de Salvador. E todo mundo que está chegando, né? Eu estou olhando aqui o pessoal falando lá, assunto atual e bacana, segundo o Croc aqui, Marim Bombos, acho que é isso. A galera que vai falando, pessoal, pode inclusive trazer perguntas pro Flávio, que eu tenho certeza que ele vai nos ajudar dando boas dicas hoje aqui. Então, tanto pelo Instagram, Facebook e YouTube, tragam perguntas que a gente vai agregar esse nosso bate-papo legal. E estamos falando nesse momento de pandemia. E o que fazer agora que eu e o mundo foi parado? Exatamente, nós estamos agora batendo papo, né, Flávio? Você da sua casa, eu aqui estou em casa também. E uma das coisas que você citou, da questão do home office, é a ergonomia dos móveis, né? Que eles não estão preparados para as pessoas ficarem muito tempo sentadas naquele espaço para trabalhar. O que vocês pensaram? Qual a tua projeção de tudo isso, de um espaço pequeno, médio ou grande de trabalho? Como que você conseguiu avaliar e ajudar os seus clientes com isso, Flávio? Olha, nosso escritório não tem essa demanda exata para fazer pequenas reformas e organizar alguns espaços, né? Mas nosso conhecimento, algumas das empresas que nós fazemos projetos, tá? Eles estão disponibilizando móveis para os funcionários, cadeiras, mesas. Existem algumas empresas focadas em mobiliário de escritório que estão fazendo projetos de mesas menores, que conseguimos adaptar em lugares menores, né? Existe o mercado já está pensando nessas soluções, né? Os próprios bancos já estão se organizando para trabalhar com os funcionários em home office. Então, o mercado está se adaptando rapidamente, né, com essa questão. Pode falar. Tem uma questão também, algumas empresas estão se organizando para dar um auxílio, né, em dinheiro financeiro para as pessoas até pagarem parte do consumo da internet, adquirir os móveis também, né, do escritório. A gente está vendo que existe esse movimento. Olha, então olha que bacana, pessoal. De repente, isso vai ajudar muito no resultado do trabalho, no resultado aí das ações, porque tem que fazer funcionar, né? A internet é um caso muito sério, né, Flávio? Porque não adianta você ter todo um equipamento, um aparato, você não tem como transmitir aí diante das suas necessidades, porque as reuniões, as videoconferências aumentaram agressivamente, e a internet é um outro caso. Enquanto eu pedi mais uma gentileza aí, o pessoal ainda está dizendo que está bem baixinho, o pessoal de casa está mandando. O pessoal de casa está comentando. Eu estou fazendo pelo celular aqui, não sei se dá para fazer pelo computador. É estranho, de repente falar um pouquinho mais alto, alguma coisa assim, que o sinal está bem baixinho.
Tá bem baixo. Isso. Daí tem que falar um pouquinho mais alto eventualmente, então. Pessoal, ao vivo, isso é bom, essa informalidade é gostoso também, porque a gente ajusta aqui ao vivo, a gente conversa bacana e é uma maneira comum do que acontece em casa. Então, quando eu estou lá batendo papo com alguém, esse é o objetivo do programa no horário das 6 horas. Como vocês sabem, o programa tem 20 anos no ar, aí, já pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal de Santos e alguns anos pelas redes sociais, né? E agora a gente está usando esse momento de pandemia para nos adequar e trazer mais um momento de entretenimento através desse bate-papo informal que a gente tem com os nossos convidados de segunda a sexta-feira, né? Das 6 horas, a partir das 18 horas até as 19, né? E o nosso convidado hoje, ele está ajustando para a gente o som aí para que a gente possa ter mais oportunidades de ouvi-lo e falar com ele, é o Flávio Machado, ele que vai falar um pouquinho até os momentos atuais, não tinha essas informações que hoje nós tivemos que aprender rapidamente, não é? Flávio, me escuta bem agora? Como é que Eu tá? escuto, vocês escutam melhor agora? Agora, pessoal, dá um joinha aí, agora tá perfeito. Agora sim. Tá, isso aí. Eu vou pedir para você, de repente, conseguir deitar um pouco mais o celular para tirar e se aparecer um pouco mais na câmera aí, o pessoal todo de casa te vê um pouco aí, acho que vai ficar melhor. Legal. Perfeito, legal, Flávio. Então a gente está falando dessa questão de internet, né? Isso. As empresas estão viabilizando uma ajuda financeira para as pessoas, né? Existe esse estudo. Até para a questão da conta de luz também, né? Eles vão pegar e vão, já que as pessoas não estão consumindo isso dentro da empresa, eles vão dar uma ajuda financeira para ajudar no custeio, né? Não sei quanto tempo isso vai durar, né? É uma pergunta que todo mundo faz, né? E agora, quando que vai acabar isso, né? Pois é. Acho que muita coisa... Não existe uma verdade absoluta com relação a isso, mas para muita gente o home office vai funcionar, né? Vai trazer benefícios, principalmente para quem é mais organizado e tem disciplina, consegue trabalhar, né, à distância. Mas para alguns casos eu acho que vai ficar um pouquinho complicado, né? Para quem precisa ter interação entre equipes, né? Para quem tem que discutir alguma solução, alguma saída, acho que acaba ficando um pouquinho difícil de coordenar as equipes, né? Entendi. Nós temos as duas situações aqui dentro do nosso escritório. Existem algumas reuniões de projeto que precisamos ter a equipe aqui, compartilhar, e precisa ser olho no olho, precisa ser atuar junto, né? Mas para muitas coisas o home office acaba ajudando, né? No desenvolvimento do projeto executivo, por exemplo, eles podem fazer isso em casa e trazer tudo pronto. O Flávio, você vai me ver olhando para lá e para cá de vez em quando. Como eu falei, eu estou aqui ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e YouTube. Então eu estou com 3 telas na minha frente, pegando as informações das outras 2 telas aqui, além da nossa, para poder trazer esse bate-papo. Então, de vez em quando eu vou estar olhando para lá e para cá, para ver se o pessoal está fazendo pergunta, para ver se o pessoal está participando com a gente e querendo tirar suas dúvidas. Ainda no assunto do home office, o Flávio, uma das questões que vocês evidenciaram foi a necessidade de atualização de infraestrutura da residência do cliente, né? E isso está muito comum. Vocês encontraram muito problema de fiação, de iluminação? Vocês encontraram muito isso? Encontramos um pouco de problemas, tá? Realmente a infraestrutura elétrica e de internet, geralmente são os casos mais comuns, né? Agora, temos também, assim, rearranjar todo o espaço para conseguir um espaço de trabalho mais tranquilo e, se possível, isolado, né? Em alguns dos nossos clientes, conseguimos montar um escritório, né? Praticamente isolado da casa, com uma entrada independente, né? E esse é o melhor dos mundos, né? Quando existe essa possibilidade. E a pessoa até trabalha em casa e recebe clientes, às vezes, sem ter trânsito dentro de casa. E consegue ficar isolado daquela questão, né, do dia a dia dentro da casa, né? Olha, isso seria o cenário ideal, como você mesmo falou, não é? Mas não só
para trabalho, antigamente as nossas casas era o refúgio do descanso, do lazer, da tranquilidade, né? E de repente, de um momento para outro, aquilo virou trabalho, lazer, estresse, conversa, criança, filho, gato, cachorro, periquito, ou seja, virou tudo ao mesmo tempo, né? O convívio, a sobrevivência é o quadrado daquela nossa casa e cada um tem o seu devido tamanho, né? O que vocês estão com projetos para adaptar esse novo normal que é trocar de sapato, esse novo normal que é a higienização das mãos, troca de roupa que vem da rua? Como que vocês pensaram nessas adaptações, Flávio? Sim. Tem projetos novos que isso já está tudo entrando em pauta, tá? E no Oriente já é muito comum as pessoas tirarem os sapatos para entrar em casa, né? Em alguns dos nossos projetos, já tivemos demanda antes da pandemia de clientes que precisavam de um lugar para tirar o sapato e guardar o sapato para entrar em casa sempre, né? Então, nós fazemos geralmente um banco onde a pessoa já pode sentar, tirar os sapatos e guardar, né? Tem alguns projetos mais sofisticados que nós fizemos uma chapelaria mesmo no hall de entrada, tá? Inclusive estamos executando uma agora. Então, não só o sapato, tem um lugar para guardar, colocar a carteira, as crianças colocarem a mochila, a pessoa senta, tira o sapato, guarda. Então, dependendo da demanda, nós já pensamos nessa situação. Hoje tem também tapetes, né, bactericidas, o pessoal está colocando na porta de casa, limpando o sapato para entrar. São pequenas adaptações, né? Existem pequenas adaptações para atender a demanda de hoje. A sugestão, eventualmente, para quem tem um espaço externo, obviamente, pensando em apartamento, que é a maioria inclusive imagino de quem está nos assistindo, colocar um determinado móvelzinho lá que dê para colocar o sapato quando chega, seria uma dica nesse sentido? Então, temos apartamentos que estamos fazendo essa chapelaria na parte interna mesmo do ambiente, né? Eu acho que nós temos muitos projetos aqui de retrofit predial, tá? Trabalhamos com projetos das áreas comuns dos prédios. É uma coisa a se pensar para os projetos novos, né? Já organizar para as pessoas terem um lugar para guardar esses sapatos, porque geralmente nós temos um hall com os armários de quadros hidráulicos, elétricos, né? Existe espaço potencial para criar isso que fique independente, cada apartamento tenha o seu, né? E que você tenha a condição de fechar, ter a sua chave, né? E realmente não entrar com sapatos para dentro de casa. Você usou uma palavra que não é muito comum, né, para nós que não estamos na área da arquitetura, que é o retrofit. O que é isso para o pessoal de casa entender? Existe uma diferença entre reforma e retrofit. Então, parte básica para entender o que seria um retrofit é qualquer coisa que está desatualizada, né? A gente melhorar, atualizar o uso ou a infraestrutura, né? Então, quando eu trabalho e ponho tecnologia nova, né? Câmeras, mudo toda a parte de elétrica, por exemplo. Pegar um apartamento de 50 anos atrás. Ele não tinha estrutura para ar-condicionado, para micro-ondas, máquina de lavar roupa, forno elétrico. Ele tem uma demanda de carga muito pequena para atender esses equipamentos. Então, você faz um projeto e aumenta toda a infraestrutura, desde a entrada do quadro do edifício até dentro do apartamento. Isso é um retrofit, né? Você atualiza a infraestrutura para a necessidade atual. Então, aproveitar o que você tem já no teu espaço e fazer essa adequação, atualização às modernidades aqui. Aproveitando uma pergunta da nossa audiência aqui, da Regina lá de Campinas, ela pergunta o seguinte: pode-se falar em repaginar? Seria algo similar ou é um nome muito popular? O que quer dizer isso? Repaginar?
O nome que ela está utilizando aqui para a Para gente, aqui na nossa retrofit? pergunta. Será que Isso. para Acho que sim, repaginar porque a gente está é falando fazer disso, uma né? mudança, né? Uhum. Repaginação seria uma mudança, uma atualização, mas não chega a fazer parte da infraestrutura. Repaginar, eu entendo, como se fosse mudar o uso daquele espaço, transformar uma sala num espaço multiuso, que tem um escritório, que tem um home, que tem um espaço destinado a lazer. Então, acho que repaginar seria a mudança mais do uso, né, do que Entendi. do retrofit. Ah, tá. Então tem uma diferença grande aqui. A gente sabe que numa obra, por exemplo, que pelo que entendi aqui do seu trabalho, você também executa obras, né? Você não só desenvolve projetos, mas também executa. Então, você é arquiteto, né? E numa obra eu preciso de um arquiteto e de um engenheiro, certo? Qual a Certo. diferença entre os dois? E qual a função dos dois? Os dois podem se ajudar de alguma maneira, um Os dois, complementar o trabalho do outro? sim, os dois precisam trabalhar juntos, né? Os dois trabalham praticamente com a edificação, né? O arquiteto ele está mais voltado ao projeto, né? A definir os espaços, ideias, e o engenheiro ele dá todo o suporte no cálculo estrutural. Tem engenheiros de iluminação que fazem projetos de iluminação, os hidráulicos que fazem todo o projeto, cálculo hidráulico. Então, uma atividade complementa a outra. Os dois precisam trabalhar juntos, né? Que aí você tem um resultado muito melhor quando os dois estão focados. E aí tem a questão que o engenheiro está sempre mais com o pé na obra, execução e tal. É que eu sou um arquiteto que desde sempre fez obra, né? Então a gente está Ah, tá. sempre com o pé na obra, sempre executando. Quem que, vamos pegar o pessoal em casa lá, de repente alguém quer começar uma construção, quem que ela procura primeiro? Um engenheiro ou um arquiteto? O arquiteto, e às vezes, muitas vezes o arquiteto faz a interface com o engenheiro, né? Vê a necessidade do cálculo, passa o projeto. Geralmente nós fazemos os projetos de arquitetura, vai para o engenheiro calculista fazer o cálculo e desenhar. A gente faz um pré-dimensionamento no nosso projeto, de um pilar, de uma seção de pilar, de uma viga, e o engenheiro faz todo o cálculo e define que ferragem, que tamanho que vai ter essa viga. Às vezes o pré-dimensionamento que o arquiteto faz não é suficiente, então o engenheiro manda com as medidas exatas que precisam ter, que tipo de ferragem precisa ter, e esse projeto executivo precisa ser compatibilizado, né? Ele é compatibilizado e refeito, né? Às vezes precisa engrossar uma parede para esconder um pilar ou uma viga. Então, existe um trabalho em conjunto. Primeiro vai, depois volta, é adequado para depois ir para a obra. O que daria mais trabalho para a pessoa, no que diz respeito a alterar alguma coisa em casa, montar um projeto e executá-lo, ou adequar esse projeto através de uma reforma? O que é mais difícil, uma reforma ou começar do zero? Eu acho mais difícil a reforma, porque nós precisamos aproveitar, ver o que é necessário, o que pode ser aproveitado, né? E você precisa desmontar para depois montar, né? A reforma acaba tendo mais trabalho do que uma construção, mas também depende do nível de reforma, da quantidade da reforma, né? Às vezes é uma reforma pequena, uma parede que vai mudar de lugar, uma porta, uma janela, não tem muita alteração. Estou falando de grandes reformas, né? Para grandes reformas, às vezes é mais fácil derrubar e começar de novo. Ah, tá. E em termos de custo, às vezes, então, a reforma pode se tornar mais cara, na proporção Sim, igual. Ah, tá. dependendo. Se for uma residência, uma edificação muito antiga, provavelmente não tem mais infraestrutura que dê para ser reaproveitada, de elétrica, de hidráulica, vai manter só alvenaria, precisa fazer telhado, provavelmente vai ficar mais caro do que construir do zero. Né? Porque Olha, tem então, tudo gente, entulho para derrubar, para levar embora.
tem um custo, né, de descarte desse material de demolição, tem uma mão de obra imensa empregada para fazer a demolição, precisa ser avaliado. Tá? Então, Muitas vezes a reforma acaba ficando mais caro que a construção, se você tem um terreno limpo, né, sem nada. gente, nós estamos conversando aqui com o Flávio, que é arquiteto, e já tem o Flávio Machado, que tem mais de 20 anos de experiência nessa área, aí já desenvolvendo projetos, executando obras nas áreas comercial, residencial, predial, interiores e até na área de hotelaria. Né? E vocês mandem perguntas para a gente aqui pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, pessoal. Sigam as nossas redes sociais para que a gente possa passar o que vai acontecer, mostrar as coisas novas para vocês e também as redes sociais aí do Flávio. E uma das atividades, Flávio, que a gente escuta muito vou chamar um designer de interior, ou de interiores, perdão. O que é um designer de interiores? O designer de interiores, ele está mais ligado à decoração, né? Ele vai montar um layout que fique bem adequado, vai fazer um projeto de marcenaria legal. O designer de interiores, ele vai escolher que as cores da edificação, ele vai fazer mais a parte de decoração mesmo, né? Pode falar, pode continuar. Sim. Escolher mobília, ele auxilia bastante na compra dos mobiliários, dos móveis, é questão de design mesmo, né? Ok. E queria te perguntar, que no finalzinho a gente cortou, qual a diferença entre o arquiteto e o designer de interiores? Olha, dependendo da formação do designer, ele pode fazer o mesmo trabalho que o arquiteto faz. Depende do qual conhecimento que ele tem, mas ele pode fazer a mesma atividade. Mas o arquiteto, hoje as revistas que estão no mercado, elas vendem muito mais a arquitetura como decoração, né? A arquitetura, ela é uma atividade de projetar, né? Não é a decoração em si. É claro que todo cliente quer a casa bonita, a casa bem decorada, as coisas, né, bem acabadas. Mas existe todo um processo de projeto onde você precisa definir bem todos os espaços, organizar bem os espaços, viabilizar toda a circulação, né? Precisa montar toda a parte de infraestrutura para atender o layout, né? As tomadas precisam estar no lugar, interruptor, circuito de iluminação, pensar na ventilação e na iluminação, né? Então, existe um mundo de projeto antes de chegar na fase de decoração, né? Mas aí, por uma questão do mercado aqui no Brasil, eles vendem nas revistas muito mais a parte de decoração, de deixar a casa bonita. Só que antes disso tem bastante trabalho para ser feito. Porque eu quero que tenha uma luminária X aqui. Se não tiver uma infraestrutura atrás dessas paredes, né, não vai conseguir colocar. Né? Então, essa é a importância da pessoa procurar um arquiteto para planejar, organizar. E Flávio, entre a pessoa te procurar lá no teu escritório e vocês conversarem e você montar um projeto, qual período de tempo isso leva? Tem uma média ou é de cliente para cliente isso? É de cliente para cliente, de projeto para projeto. Depende da complexidade, do tamanho do projeto, né? Existem projetos que levam um ano para serem feitos, né? Depende da equipe que vai ficar envolvida nesse projeto, né? Então, assim, varia demais. Um projeto de um apartamento residencial, te dar um exemplo, dura em torno de 2 meses, né? 2 meses você faz um bom projeto para um apartamento. Já um projeto de um hotel, você vai demorar uns 4, 5 meses, tem muito mais cálculo de engenharia envolvido, então tem uma questão de mandar os projetos, receber os projetos todos de volta, compatibilizar. A parte de compatibilização de projeto é uma parte mais complicada de ser feito, né? E demora mais, porque a iluminação vai influenciar na hidráulica, vai influenciar na estrutura. Uma categoria acaba dando conflito com outra. Então, isso precisa ser
colocado um em cima do outro e reorganizado, né? Os caminhos todos precisam ser revistos, né? E De acordo agora, com assim, cada existem disciplina. clientes. Perfeito. Existem clientes e clientes, né? Há muita incidência de cliente montar contigo, fazer, e no meio do caminho diz, olha, eu queria colocar mais uma lâmpada aqui, eu queria colocar uma parede ali. Existem situações desse tipo? Imagino que sim, né? Alguém vem sempre dar uma ideia, um vizinho, um parente, não sabe quanto tempo planejou, Cunhado, né? O é, cunhado, né? sim. E aí, isso é possível para que o pessoal de casa entenda a dificuldade disso? É possível ou simplesmente você fazer isso tem que mudar muita coisa? Existem mudanças que são tranquilas de serem executadas durante a obra, né? Mas existem mudanças que afetam outras disciplinas, é o que a gente falou da compatibilização. Gera custo. Tudo é possível de ser feito. Dependendo da solicitação, existe um custo envolvido, né? É muito melhor ter um projeto bem definido. Hoje em dia nós fazemos imagens 3D, todas as elevações de todas as paredes, desenho da marcenaria, todo, né, executivo de marcenaria consegue enxergar bem o projeto. A imagem 3D é praticamente uma foto do que vai ser executado. Então, assim, tudo isso para evitar esses problemas no meio do caminho, né? Na execução, qualquer alteração na hora da execução envolve um custo maior, né? Uma dor de cabeça maior, um atraso na entrega da obra, é onde começam a haver problemas, né? Entre Da tua as experiência de partes. 20 anos aí dos diversos setores corporativo, comercial, residencial, qual as maiores reclamações que surgem, Flávio? Maior reclamação, olha, acho que geralmente o pessoal às vezes reclama do custo, né, da obra. A obra não é uma coisa que custa barato. E Não, não é. tem muita gente envolvida. E para chegar até o final, que é o nosso caso, a gente entrega geralmente chave na mão, tem uma porção de fornecedores, né, que entram no meio do caminho. Depois da obra toda concluída, aí você tem box de espelho, mármores e granitos, marcenaria, tem uma infinidade de prestadores que entram, né, para a finalização da obra. E aí chega uma hora, se a empresa não foi idônea e não passou o preço correto para o cliente, vai ter problema, porque começam a aparecer os aditivos. E não é uma coisa que custa, obra não custa barato, custa caro, né? Começar um projeto e ir até o fim custa caro. E dependendo do prestador, se não for trabalhar com uma empresa, for trabalhar com um prestador, provavelmente no meio do caminho os preços vão ser bem reajustados. Vai mudar muito. E é onde geralmente a gente vê que tem bastante problema. Tem um nicho de mercado que está comprando agora apartamentos novos, né, recém-entregues, muitos na planta, e aí já é um espaço demarcado lá, e normalmente a incorporadora tem, a construtora tem alguém para indicar, né? É fácil trabalhar com esse público, Flávio? E da tua experiência, dos seus clientes aí, as empresas estão entregando agora com essa pandemia? Está muito atrasado, estão muito atrasadas as obras? Como está esse momento aí no mercado pela tua experiência e pelos teus clientes? Esse nicho de construtora, ele não foi muito afetado. Eu não vi essas obras sendo paralisadas. O que aconteceu, assim, entrega das chaves foi um pouco... Eles seguraram um pouquinho a entrega das chaves, até ter organizado que podia receber o cliente que comprou o apartamento com o uso de máscaras, com álcool gel e tal. Depois que foi determinado como receber o cliente, eles começaram a entregar as chaves. Nós temos 3 apartamentos que foram entregues e que estamos fazendo o projeto, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer o levantamento, a medição no local, ter o acesso, né, ao local, mas agora tudo está andando. Mas as construtoras mesmo, elas não pararam, né? Continuaram a executar.
Agora, E o que... sim, pode falar. Pode concluir, perdão, Não, pode concluir. a questão é quando nós fazemos bastante esse tipo de obra. A construtora geralmente entrega alguma coisa bem simples, né? Um acabamento mais simples, uma infraestrutura bem pontual, praticamente com um layout definido. Então é uma tomadinha de TV aqui, uma tomadinha pro criado mudo ali e tal. Eles já estabelecem um layout. Muitas vezes nós refazemos esse layout e mudamos toda essa parte de infraestrutura, né? Circuito de iluminação. A construtora entrega o apartamento com uns 12 circuitos de iluminação. Nós entramos e montamos 38, 40 circuitos de iluminação. A gente dá uma sofisticada na iluminação, muda às vezes um eixo hidráulico, dá uma remanejada no layout do apartamento, né? Fazemos muito isso. A gente vê muito, você citou um pouco atrás aí, sobre as revistas de arquitetura que estão mais voltadas para a parte da decoração, né? E muita coisa, ele é mais bonito que funcional ou ele é tão bonito quanto funcional? A decoração, o final. Muitas coisas são mais bonitas do que funcional. Eu enxergo, às vezes, muito problema de layout, né? E para o uso do dia a dia, vejo que a pessoa terá problemas, né? É muito bonito de ver um apartamento decorado, mas nem sempre aquele apartamento decorado funciona como uma casa. Principalmente agora, que você precisa estar dentro de casa e usar essa casa, né? A gente vê bastante problema com relação a isso. Falo o que as construtoras estão fazendo, entregando agora. Eles estão entregando o estúdio, né? O estúdio é um apartamento super pequeno, né? Mas é um apartamento que cabe no bolso, né? É um apartamento que tem liquidez, né? Tem muito lançamento em São Paulo desse produto, esse formato, né? Esse formato. Que é uma coisa que cabe no bolso, o primeiro apartamento e tal, a pessoa que está trabalhando consegue financiar, ele dá financiamento, né? Ele entra num custo que dá financiamento e as construtoras conseguem um lucro interessante para esse produto, né? Eles vendem um preço de metro quadrado muito bom, né? Mas realmente é uma coisa que funciona, mas talvez tenhamos problemas no futuro. Né? Tá. Com esse tipo de moradia. Sim. Isso, nesse ponto eu queria te pegar, né? De entender. Dá um exemplo pra gente nessa questão do funcional e do bonito. Uma coisa que é bonita e outra que é funcional. Para a gente indicar, o pessoal de casa entender essa questão do bonito e funcional. Porque quando a gente vai só pelos olhos, a gente não entende que ali eu vou passar o tempo todo, eu vou usar o tempo todo, vou abrir uma porta o tempo todo, né? Então, que exemplo você poderia dar para a gente, para o pessoal entender o que nós estamos comentando do funcional e do bonito? Quando você entra num apartamento decorado, ele está cheio de espelho. Até na área de serviço tem espelho na parede do fundo da área de serviço, porque ele já te dá uma sensação de maior, ele dobra o tamanho da largura da área de serviço. Mas não é funcional você ter espelho na área de serviço. Ali está super bonito, não tem máquina de lavar funcionando, não tem varal, né? Não tem umidade. Então é uma coisa que fica bonito, mas ele não é funcional e ele está lá para te dar uma ilusão de amplitude, né? Então, assim, às vezes, a profundidade dos armários que eles executam no apartamento decorado não é uma profundidade ideal. Você abre o armário e olha lá, se ele está com 60 centímetros de profundidade, não está, tem 50. Ganharam 10 centímetros, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então, assim, tem que avaliar, mas existem algumas pegadinhas aí, né? Eu vou até compartilhar com vocês um exemplo, gente. Quando eu fui preparar o meu apartamento, ao lado da cama de um dos quartos, o arquiteto sugeriu eu não vou saber, você pode até me dizer o nome aí direitinho, Flávio, mas não era um abajur que ia com cabo até próximo aos criados. Um pendente.
É isso, então é isso. Tem Aí eu dois. perguntei, ele falou assim, isso vai ficar extremamente bonito e papapá. Eu falei, maravilha, eu tô vendo ali do lado, tem uma janela que é uma corrente de vento. Isso aí, eu imagino, quando o indivíduo acordar, primeiro que ele pode acordar, levar uma paulada na cabeça já na hora que acordar, né? Você balança e pau, né? Ou, no mínimo, vai quebrar em uma semana. Aí, essa é a questão do funcional versus bonito, né? Por exemplo. Sim, sim, também é uma questão. É, toda precisa avaliar bem. Tem questão de tamanho de mesa que estrangula a circulação. Já vi um monte de apartamento bonito e aí as cadeiras ficam enfiadas embaixo da mesa, mas na hora do uso, vai tirar a cadeira no uso, ninguém passa atrás. O apartamento fica sem circulação ou fica num canto, precisa passar por trás de uma pessoa para chegar na outra mesa. Existem vários problemas. O layout precisa ser bem estudado, a questão da circulação precisa ser bem planejada. Uma das questões novas aqui no Brasil, novas de uns anos para cá, é aquele conceito aberto, né? É juntar sala, cozinha, tudo num lugar só. Aí vou na pergunta que nós estamos conversando. É funcional ou é bonito? Depende. Eu vou te falar da minha experiência própria, tá? A Então, minha ótimo. casa, a minha casa tem o conceito aberto, tá? E aí? Mas casado, praticamente não cozinhava em casa, comia a comida fora, tal, funcionava muito bem. Agora, com dois filhos pequenos, estudando dentro de casa e precisando usar a cozinha, porque agora não, né, não vai mais para o restaurante, né? No Em máximo especial você esse momento. pede de fora para casa. Então, eu tenho o uso da cozinha, né? Então a cozinha acaba influenciando na sala de jantar, né? E na sala de TV. Então, hoje não é uma coisa prática, né? E para cozinhar, mesmo com coifa em cima do fogão, dependendo do que vai fazer, acaba ficando com um pouco de cheiro na casa. Então, assim, precisa saber bem qual vai ser o uso. Funcionou muito bem durante uns 6, 7 anos lá em casa. Agora já não está funcionando, eu preciso fazer alguma alteração. E você daria que dica para quem está no mesmo problema que você? Inclusive, foram perguntas que mandaram para mim aqui, por isso que eu queria saber, né? Provavelmente essa pessoa que mandou a pergunta para a gente deve ter esse problema que você está citando, né? O cheiro, ele invade todo o ambiente aí da casa, né? Você tem alguma ideia, alguma sugestão para que a gente possa dar? Porque ou vamos mudar tudo, botar uma parede lá, ou alguma adaptação. Seria isso, Flávio? Sim, tivemos um projeto que nós fizemos uma janela, mas lá era possível executar. Fizemos uma marcenaria envolvendo a cozinha, fizemos uma caixa na cozinha e com a opção de abrir e fechar essa cozinha, né? Manter ela aberta, né? Ou manter-a fechada quando fosse utilizar, tá? Então a gente tem um projeto que a gente fez isso, mas tem que estudar cada caso, né? Claro, Precisa claro, estudar claro. cada caso. Na minha casa, Ah, provavelmente, eu vou colocar uma porta de correr, que eu tenho essa possibilidade lá, de abrir e fechar a cozinha, deixar a cozinha independente. entendi. Essa é uma dica até bem bacana, né? É porque você, de repente, é vidro, vai continuar mantendo aquela amplitude de ambiente, que acho que é um dos objetivos Sim, principais hoje nas plantas que são bem mais reduzidas, de ser conceito aberto, é isso, né? Poder aproveitar isso. melhor o ambiente e circulação de ar, enfim, tudo. Mas uma porta de vidro, acho que ajuda bem. Olha, gente, uma boa dica Sim. aí para quem está com esse problema. Se você está com esse problema que falou com a gente agora há pouco, tá aí uma dica legal. Uma pergunta que estava um pouquinho lá atrás é sobre o uso do drywall. Ele é tão eficiente em casa como é em escritório? Ou não? Melhor não. O drywall no Brasil, ele ainda está engatinhando, tá? A nossa empresa faz muito drywall para corporativo, nós já fizemos alguns shoppings aqui, né, em São Paulo. Usando da maneira correta, ele funciona bem, mas ele acaba ficando mais, da maneira correta, ele acaba ficando mais caro que a alvenaria. A vantagem é a Mas, cara, rapidez e é uma construção limpa, né? Você não tem argamassa envolvida, então é uma construção rápida e limpa, né?
E Mas ele tem uma durabilidade tanto quanto uma alvenaria? ele não tem a mesma durabilidade. Para ter a mesma durabilidade, a gente precisa trabalhar com placa dupla, né? Trabalhar com enchimento entre os montantes, né? A gente trabalha com ou lã de rocha acústica ou lã de vidro acústica. Ele vai funcionar bem, vai ter a mesma performance que a alvenaria, né? Mas aí você, para pendurar um quadro, pendurar um armário, você precisa ou trabalhar com reforço por dentro, ou trabalhar com as buchas especiais de drywall. É um sistema bom, funcional, mas precisa trabalhar da maneira correta com ele. Uma das questões que a gente vê por aí, na questão do drywall, você acabou de falar instalar alguma coisa, a instalação do ar-condicionado. Muitos têm problemas com essa instalação em espaço com drywall, não é? Sim. Mas o ar-condicionado, existe um suporte que fica embutido dentro da parede, ele bem fixado com a bucha correta, ele funciona. Aí você tem a questão do dreno. O drywall, existe a placa RU, que é a resistente à umidade, né? Mas que é só utilizado para dentro do banheiro. As áreas secas que recebem o ar-condicionado tem um problema talvez com vazamento do dreno, né? Se vazar, o dreno não for bem instalado e vazar, pode prejudicar a parede. Ah, tá. E no drywall ela vai sugar essa água, né, e vai amolecer. O que exatamente Sim. acontece com o drywall? Ele vai se deteriorando com mais facilidade, porque é uma placa de gesso com um cartão. Só que o gesso ele não tem boa resistência à umidade, né? O gesso não tem boa resistência à umidade. Aí você tem essa placa, que eles chamam de placa verde, que ela é resistente à umidade. Tem uma placa que ela é rosa, que é a RF, resistente ao fogo. Isso é muito usado em grandes galpões para atender a norma de bombeiro, né? A placa resistente ao fogo, mas realmente ela não é muito resistente à água. Existem algumas características na execução correta do drywall. A parede do drywall, ela não chega a encostar no chão, ela sempre fica a 1 centímetro do chão. Existe um rodapé interno de metálica que a gente coloca. Então, assim, para fazer da maneira correta, é um pouco mais trabalhoso e foge um pouquinho do custo de mercado que todo mundo está acostumado, né? Entendi. Bom, tudo isso envolve, novamente, a questão de um arquiteto, a questão aí de um engenheiro, a questão de profissionais habilitados, para poder avaliar qual é o melhor produto, qual a melhor maneira de utilizar. Qual a dica que você dá para aquela pessoa que vai procurar um arquiteto? Como procurar um arquiteto que ela vai sentir confiança nele? Não vai saber que ele vai estar só enrolando na fala lá. Como observar isso? E aí você me complicou. Como que ela vai escolher? Acho que tem que pesquisar o nome do arquiteto e a empresa, né? Hoje a internet, ela te dá muita informação, né? Existe o Reclame Aqui, existe algumas coisas. Avalia, dá uma olhada, de repente tenta visitar uma obra que o arquiteto está fazendo, principalmente na fase final de acabamento, para entender o acabamento que ele está entregando, se ele está entregando alguma coisa bem executada, né? Acho que tem que fazer uma pesquisa, uma avaliação, entender se ele está te vendendo um projeto mesmo ou se ele está te vendendo um layout, né? Porque o layout é só a distribuição dos móveis. O projeto você entra com todos os pontos de infraestrutura, né? Vê se ele entende essa questão da infraestrutura atender a necessidade dele. Porque de Isso é repente bastante importante. É verdade, de repente ele coloca lá, olha, aqui nessa parede vai ficar linda, lá um painel iluminado, tudo. Na hora de instalar não tem sequer um cabeamento elétrico ali atrás, né? Então, Sim. isso é extremamente importante. E a dica que você deu de ter a possibilidade de ir até um projeto desse arquiteto e avaliar, em especial na fase final, isso mostra, inclusive, a tranquilidade do cliente, desse cliente que está recebendo esse material. Sim. Tá? Isso Se o é cliente bem legal deixar, mesmo. se o cliente porque deixar tá tudo bem. visitar, é porque tá tudo bem, tá chegando ao fim.
Exatamente, isso é muito bom. Quando um cliente vai te procurar, ou procurar um arquiteto, ele chega e diz, olha, eu comprei apartamento X, eu queria um projeto, a pergunta é mais comum isso, ou não, olha, eu tenho apartamento, mas eu gosto mais do verde, eu queria alguma coisa amarela, eu queria um sofá assim, como que é a busca? Eu queria que eu colocar esse painel todo aqui, eles já chegam dando projeto para você, é porque todo mundo vira arquiteto quando compra um apartamento, uma casa, né, Flávio? Esse pessoal é comum e é difícil trabalhar? Não, é muito bom. É muito bom porque o nosso escritório, a gente não trabalha com a nossa arquitetura, com o nosso ponto de vista. A gente tenta entender qual é o gosto do cliente, o que o cliente tem de referência e acha que é bacana, e fazer o quê? Fazer com que essas referências dele a- fiquem boas umas com as outras, né? Tentar organizar isso e fazer um apartamento, fazer um projeto que atenda, né? Que ele se sinta bem, Claro. né? Então, quando tem um cliente que já vem com referência, hoje a gente tem o Pinterest, que tem muita Sim, imagem, tem muita muito. imagem boa. Quando o cliente me passa as primeiras imagens e já sei que linha de acabamento que ele quer, né? Já sei por onde correr. É muito difícil você ficar à deriva e ele fala, faz aí o que você acha. Tá, eu faço uma coisa que eu gosto, mas talvez não seja o gosto dele. Né? Tem clientes que gostam do clássico, que é super clássico, então a gente vai trabalhar com a linha de uma clássica. Eu gosto muito dos móveis da década de 50. Então, deixei o livre para fazer, eu vou trabalhar mais com mobiliário da década de 50, vou puxar mais para essa linha. Tem cliente que é super contemporâneo, que gosta do negócio high-tech e tal. Então, cada um tem a sua É, linha e a gente respeita é. a opinião É de todo porque mundo. é importante aprovar e entender, até porque é um investimento alto, né, como você citou no começo do Sim, programa, e você vai olhar todo dia para aquilo. Então faça muito bem sim. feito o que você quer, depois aí você vai conviver ali dentro. Você O se que sente em mais casa. agora? Isso, perfeitamente. Assistir em casa é importante, porque é onde a gente É, vive. E nesse momento a gente está vivendo triplamente do que nesse espaço, sim. né? O que mais mudou, Flávio, nesse momento de pandemia aí? Nos conceitos, nas trocas, o que as pessoas mais se adaptaram no quesito espaço, se organizar, o que mais mudou? Realmente a casa agora tem uso, né? Boa. Precisa ser usada, né? A cozinha voltou a ser bem utilizada. É, eu acho que o convívio. Eu vi muita gente reformar. Nesse período de pandemia, eu vi o quê? Nós precisamos sair para comprar materiais e tal, então fui a home centers, fui pegar, fazer algumas compras. E o que que eu vi? Eu vi muito movimento. Parecia um novo shopping center, o home center. Mas muito a própria pessoa foi comprar algum material, foi comprar alguma coisa para ela mesma melhorar a casa dela, né? Eu vi muita reforma pontual, residencial, né, andando mesmo nas ruas, passando de carro, de pessoas querendo melhorar o espaço que elas estão vivendo, né? Vi bastante isso acontecer e vi bastante movimento nessas lojas de material de construção. O Kleber está perguntando assim, perguntando para você, como que você pensa nos ambientes, pensando no novo normal e a realidade do home office? A gente falou um pouquinho já do home office no começo, mas pensando agora no início da pergunta dele, inclusive, Kleber e todo mundo que quer ver isso com o começo do programa, do que inclusive o Flávio comentou lá sobre essas questões todas do home office, vai estar no GTV esse vídeo e dá para você assistir lá depois com calma. Mas aí, respondendo o começo da pergunta do Kleber, como que você pensa nos ambientes pensando no novo normal? Eu acredito que esse novo normal, a casa está sendo mais utilizada. Precisamos rearranjar e deixar um posto de trabalho pronto dentro de casa, um lugar que seja mais, como que eu posso dizer, mais aconchegante e ao mesmo tempo mais silencioso, né? Privativo. Privativo. Uma área privativa para poder trabalhar, uma área
Tem gente que gosta de montar um escritório dentro de um dormitório, do dormitório que dorme. Mas se é um casal, como é que faz? Um vai dormir, o outro vai ficar no computador. Então, assim, precisa estudar bem cada caso, né? Para montar uma área que seja pequena, mas uma área para trabalhar e não incomodar e não ser incomodado, né? Acho que E esse a é o grande desafio limpeza? aí. E a limpeza da casa agora? Será que o pessoal ficou mais preocupado? Sim, eu acho que um dos segmentos que não teve problema com a crise foi o segmento de material de limpeza. Existem algumas empresas, né, que estão agregando tecnologia nos materiais, estão criando materiais mais fáceis de serem esterilizados, de serem limpos, né? Estão pensando em superfícies mais planas, né? Eu não posso falar marcas, não, né? Melhor não Não, falar. pode, tudo bem, pode, não tem problema. Não, a Porto Belo tá fazendo, né? Tá criando alguns materiais é, bem focados nisso, na questão na pandemia. Tá colocando tecnologia mesmo para ter materiais mais estéreis, né? E com mais facilidade de limpeza. Acho que também tem a questão, algumas empresas estão criando esponjas que são antibactericidas também, tá para sair no mercado isso. Tem tapetes. Tapetes já tem bastante coisa no mercado, mas tem bastante gente estudando essa questão. E tem material novo para ser lançado no mercado. Por exemplo, o tapete, quando você cita, a gente está pensando nos tapetes de limpeza dos pés ao chegar da rua, né? Os tapetes já vêm prontos lá para você poder molhar com a diluição que você vai fazer aí da Isso. proteção. Mas não tapetes para colocar na sala, no quarto, aquela coisa toda lá, ainda Não, é mas para tapete, né? ainda não, mas esse É. externo, né, antes de acessar. É o momento de ter tapete em casa? Acho que não, né? Se der para deixar o tapete guardado agora, é um momento. Não. Quanto menos. Esse novo normal nos pede para adequar a nossa mobília, ao nosso espaço, dentro de uma maneira mais estéril possível, né? Então, Sim. tapetes é algo que não é legal nesse momento. Cobrir sofás com tecidos, aquelas coisas todas lá, tudo isso é, é algo mais perigoso ou não? É bobagem? É Acho muito que também exagero de não. medo. Aí, para mim, é exagero. Tem gente que leva isso Ótimo. muito a sério, né? Mas eu acho que é exagero. Eu acho que o que puder ter de mais de cuidado, acho que também sou otimista. Acho que isso deve passar logo, né? Não deve ser uma coisa médio prazo, não é longo prazo. A vida deve voltar ao normal, mas deixar já o pessoal educado. Caso aconteça de novo, né? Tá todo mundo mais preparado. Nossa, não aconteça de novo, não. É que Flávio, o pessoal apareceu te já encontra. Fala, vai não, é que falar. estão falando de mais uma gripe lá na China, né? A SARS. Voltou? Voltou agora sim? Voltou. Voltou, maravilha. Flávio, para a gente encontrar você, como é que a gente faz? Né? Nas redes sociais, no site? Olha, somos duas empresas, né? Flávio Machado Arquiteto, né? Que é a parte da arquitetura, e a SET Construtora, né? Ah, Nosso site é www.set.arc.br, né? E Flávio Machado Arquiteto. Perfeito. E aí o pessoal entrou lá, consegue ter acesso aí para bater um papo com você, eventualmente aí montar um projeto, alguma coisa nesse sentido, não é? Consegue sim, consegue entrar em contato com a gente. Gente, nós conversamos hoje com o Flávio Machado, conversa gostosa, assunto bom, né? Ficar em casa, a gente tem que falar dela, né? Passa rapidinho. Então, Flávio, queria agradecer muito a sua participação com a gente, as Eu que dicas, agradeço. a ajuda que você deu para todos os nossos internautas de hoje. Agradecer a participação de todos os internautas que tiveram nas 3 redes sociais com a gente e dizer que a gente tem que cuidar da nossa casa, né, Flávio?
É isso aí, uma conta. Que é o lugar que a gente passa a maior parte do tempo agora, né? Principalmente agora. E para isso, contratar um profissional que saiba, porque senão você vai fazer 2 vezes sai caro. Sai. Um grande abraço, obrigado, Obrigado. pela participação. Pessoal, é Prazer, sobre apresentação. Ricardo. Foi um prazer tê-lo com a gente mesmo. Seja muito bem-vindo sempre. Qualquer novidade, estamos aqui. Sob direção da Cilindra Salvato e Fausto Camargo.